Porque é essa a maneira como Ele trabalha em nós, de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Arrancando carrapichos dentro. Curando feridas dentro. Trazendo libertações dentro. E tudo que Ele faz dentro se reflete fora. Pode ser. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de adoração, é um relacionamento de filhos com seus pais. Eu prefiro sempre usar meus próprios exemplos para trazer figuras que eu preciso para cada administração. Os meus filhos hoje estão aqui, graças a Deus, para participar conosco nesse momento. E eu estava viajando 2 semanas atrás, né? E aí eu tenho o hábito de levar a Jéssica todos os dias à escola. A Jéssica está no 2º ano de administração, não tem tamanho para isso não, mas está. Mas ela, apesar de não ter tamanho, tem idade, viu? Para estar lá. E todos os dias nós vamos à escola. E eu a deixo ali na porta da escola. Lá na porta da escola eu oro com ela. Abençoo o dia dela, abençoo as aulas que ela vai ter naquele dia. Cerco a vida dela com a proteção do Senhor. Contra olhares invejosos, olhares violentos, olhares malignos, ações malignas. E todos os dias, antes de eu ir para casa, nós estamos assim, abraçados um com o outro, orando. Aí eu termino a oração, ela me dá um beijo, me se despede e vai para a aula. E algo que acontece entre pais e filhos, quando o relacionamento está indo bem, né? Não existem relacionamentos perfeitos. Eu falo com a Jéssica, né? A Jéssica fala comigo, mas existe um padrão de caminhada, existe um padrão de comportamento que já é conhecido dela, existe um padrão nela que já é conhecido por mim. E ela, como filha, consegue admirar o que há de bom em mim. Ela consegue separar o que não presta. Ela sabe o que não presta. Ela enxerga o que não presta. Isso é amor. Eu procuro ensinar a Jéssica. A Jéssica é solteira, né? Continua solteira até agora. Ainda, né? Se Jesus não voltar antes, ela pretende se casar. Eu pretendo ser avô dos filhos dela, pretendo abençoar o relacionamento dela, conjugal, obviamente, mas eu tenho cuidado de não deixar que a Jéssica sinta falta de palavras de aprovação, de palavras de encorajamento, de palavras carinhosas, para que ela não tenha necessidade de buscar na pessoa errada essas palavras. E de uma forma ou de outra, amados, esse comportamento do pai com o filho gera um carinho, uma admiração, que está muito longe de ser aquilo que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Está muito longe. Porque, infelizmente, o ser humano tem necessidade de tocar aquilo que ele diz que acredita. Então a Jéssica veio para cá, eu chamei, abracei, ela passou a mão na minha cintura e está me segurando. Não sei se é para não cair, mas está segurando. A gente tem essa necessidade de tocar naquilo que a gente acredita. É por isso que o ser humano cria ídolos. Mas existe uma admiração da parte da Jéssica por mim. Eu não estou sendo presunçoso, eu me baseio só nas palavras dela. Quando ela diz, depois de 2 semanas que eu estou fora, que ela estava com saudade. Eu estava sentindo falta da gente estar orando na porta da escola. Eu sentia falta da sua oração na porta da escola. Eu quero... Vamos aplaudir a Jéssica?
quero dizer com isso que o nosso relacionamento com Deus, além de ser um relacionamento de filhos com o seu pai, é um relacionamento de adoração ao nosso Deus. O adorador, quando vinha para o tabernáculo, ele se encontrava com uma porta fechada. A porta estava sempre fechada quando ele chegava ali. Aquele tabernáculo não ficava aberto o tempo todo, acessível às pessoas. Você viu isso? Dá para a gente voltar lá na primeira porta? Estava lá a primeira porta, e você vai perceber que há uma pessoa desenhada nesse tabernáculo. O tabernáculo é o desenho de uma pessoa. Vai ser muito fácil você identificar, porque você conhece o Senhor, você se relaciona com o Senhor. Essa primeira porta chama-se o caminho. Ela estava sempre fechada. O adorador chegava aqui, se deparava com a porta chamada o caminho. Mas antes de entrar pelo caminho, ele tinha que ter a sua oferta examinada. Ele tinha que fazer a confissão. Ele tinha que repetir porque ele estava ali. Eu estou aqui hoje para oferecer a Deus uma oferta pelo meu pecado. Eu pequei e preciso dar a Deus uma oferta proporcional ao pecado, requerida por Deus ao tipo de pecado que eu cometi. Então, antes deles entrarem ali dentro, a primeira coisa que ele via era essa porta chamada o caminho. Nós não seremos adoradores verdadeiros sem passarmos primeiro por essa porta. O caminho é o primeiro nível de adoração. Nessa porta, a adoração é mais ou menos assim: a aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. São cânticos de comunhão, porque nessa porta, quando ele passa essa porta adentro, ele tem acesso a um lugar que é comum. O átrio é um lugar comum. Até aqui todo mundo vem. Até essa porta todo mundo acessa. Até o caminho todo mundo acessa. Ainda que ele tivesse 2,5 metros aproximadamente de altura, as medidas não são iguais, porque elas são medidas em côvados, e os côvados são medidos da ponta do cotovelo à ponta do seu dedo médio. Então, o meu braço pode medir 45 centímetros, mas pode ter alguém mais braçudo do que eu, e aí ter um côvado de 52 centímetros. Então, o côvado é essa medida. Então, por isso a medida da cerca era de aproximadamente 2,5 metros, de tal maneira que não se podia ver o que estava lá dentro, porque a adoração é o resultado do meu relacionamento com Deus. Adoração é algo particular. Adoração não é algo que você tenha condição de demonstrar a outra pessoa. As pessoas podem olhar para você e falar assim: olha, puxa, como que aquela pessoa está adorando ao Senhor? Olha, está se derramando. É tudo que ela pode ver. Ela pode ver suas lágrimas, ela pode ver seu sorriso, pode ver sua alegria, pode ver sua celebração. É tudo que ela pode ver, é o que está externo, é o que está por fora. Mas o que está no íntimo, só o Senhor. Só o Senhor. Então, na adoração, na porta chamada o caminho, nós vamos: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Então, quando você vai
para a casa daquela pessoa que você vai atender, que você vai cuidar, discipular, quando você vai ter aquele contato com aquela pessoa que está triste, angustiada, e você vai ali para manifestar sobre ela graça de Deus, o nível de adoração é aqui, comunhão. Você vai para a casa de alguém ali, você vai celebrar o aniversário de uma pessoa, então a adoração ali está nesse nível. É o meu relacionamento com a Adriana, é algo que todo mundo pode ver, não é? Então são cânticos que nós cantamos juntos. Muitas vezes nós até podemos dizer que são cânticos que nós cantamos uns para os outros. Então eu vou profetizar na sua vida, eu vou ministrar você, né? Então eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Então esses cânticos de comunhão, eles acontecem ali naquela porta. Um sacerdote se encontra com outro sacerdote. Nesse nível, eu não sei como você está. Estou dizendo, eu sou um com você. Se você está mal ou bem, eu estou dizendo, eu sou um com você. Se você está mal ou bem, eu estou profetizando sobre a sua vida. Não importa. Tudo que eu consigo ver é o externo. Então, se você consegue mascarar a sua situação atual, eu não consigo ver, saber disso. Só quem sonda o coração é Deus. Então, se você quer falsear alguma coisa, você vai falsear, eu vou acreditar. Se você quer sorrir mesmo estando mal, você vai sorrir e eu vou acreditar que está tudo bem. Porque nesse nível aqui de relacionamento, nós nos relacionamos superficialmente, tanto uns com os outros, como também com Deus, até entrarmos à porta. Você vai ver que há níveis diferentes de adoração, olhando para o tabernáculo. Quando nós entramos à porta, o que é a próxima peça que nós vemos? O altar. Qual o altar? O altar do sacrifício. Muda um pouco aqui. Ele começa a se revelar a você quando você entra nesse altar. Porque quando você contempla o altar do sacrifício, esse altar te leva para um outro lugar. Ou deveria. Quando você está adorando o Senhor, e você acessa esse altar precisa te levar para a cruz. Aqui começa a manifestação da sua gratidão por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele representa. Aqui agora, as canções vão falar do quanto você é grato a Deus, porque Jesus foi dado em seu lugar. Você vai falar agora na adoração do quanto você é grato a Deus pela sua salvação. Como é maravilhoso ter recebido Jesus. Como é maravilhoso ter entendido a graça de Deus liberada ao meu favor. Como é maravilhosa a comunhão que eu alcancei com o meu Pai, através do Filho que Ele me deu. Você começa a subir. Demonstrando gratidão. Me fale uma canção que você adoraria a Deus, oferecendo a Ele gratidão pela sua salvação. Gratidão pelo sacrifício de Jesus. Quem se lembra? Muito bem. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
agradeço, te agradeço. Você passou da porta do caminho, se deparou com o altar do sacrifício e foi levado à cruz. Sabe quando você foi levado à cruz a primeira vez? O dia que você se encontrou com Jesus. O dia que você se encontrou com Jesus, você se viu diante da cruz. Eu gosto de dizer que todas as vezes que alguém vem a Jesus e o reconhece como Senhor, como Salvador, é como se Jesus estivesse sendo morto naquele dia e naquela hora. Porque a obra da cruz se torna plena na vida daquela pessoa naquele momento. E como Jesus está fora do tempo, como a eternidade não está limitada a cronos, como Deus não se limita a essa esfera do tempo, eu gosto de dizer que quando alguém se converte, vem aos pés do Senhor, é como se Jesus estivesse sendo crucificado naquela hora, por causa daquela pessoa que está ali confessando Jesus. Quando alguém se converte, de fato, hoje nós temos visto muitas coisas acontecerem no seio da igreja. As pessoas não têm sido convidadas à renúncia. As pessoas não têm sido convidadas a virem a Jesus por causa do pecado que elas estão vivendo. Não é porque alguém denuncia de púlpito o pecado e apresenta a graça como solução do pecado que as pessoas estão vindo a Jesus. Muitas pessoas estão vindo para a igreja e não estão vindo a Jesus. Muitas pessoas estão vindo para as comunidades evangélicas, têm feito parte dessas comunidades sem terem sido transformadas por um encontro transformador com Jesus. Quando alguém vem a Jesus por convicção, essa pessoa que está vindo a Jesus vem com lágrimas, ou com muita alegria, pela percepção que ela teve do nível de miséria que ela estava vivendo sem Deus, e agora ela foi aceita por Deus como filha. Não é isso que o Evangelho de João vai dizer, capítulo 1, versículo 12: todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quais? Os que creram no seu nome. Nós temos visto pessoas virem para as igrejas porque dá ibope ser crente, é bom ser crente, é conveniente ser crente. Nós temos visto pessoas virem para as igrejas porque o amigo foi lá para frente, então ela foi junto. Quando chegou lá, foi orar, e lá depois que saiu, falaram para ela: agora você vai caminhar assim, nós vamos ligar para você, vamos ter um encontro com você nessa semana, queremos falar com você, queremos falar com você a respeito da Bíblia, ensinar você sobre Jesus. E ela está assim confusa, né? Por que vocês estão querendo fazer isso? Ela não sofreu o impacto do encontro com aquele altar. Ela não se viu diante da cruz. Ela esteve ali no relacionamento de comunhão com as pessoas. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Ela está gostando disso, é um ambiente gostoso. O crente não fala palavrão, pelo menos não devia, não é? O crente não mente, não devia, não é? Não deve, obrigado, correção feita na hora, não deve.
Crente não extorque ninguém. Crente não vive na prostituição, no adultério. Então é conveniente viver. Isso é um povo bom. Isso é um bom relacionamento. Então essas pessoas vão se aglutinando, vão se reunindo, ficam ali na porta. Acontece que em algum momento essa porta vai ser aberta. Essas pessoas precisam ter um impacto com a cruz. Elas precisam ver o seu Salvador crucificado, morto, num lugar que era para elas. Quando nós subimos para esse lugar e vemos Jesus, vemos a cruz, mas nós também, olhando para Jesus, nós veremos as nossas responsabilidades. Quando nós entramos para esse ambiente, outra coisa que nós vamos ver é a cerca. Quantos postes? 60. E por que são 60? Porque 6 é o número do homem e 10 é o número das nossas responsabilidades. Quando olhamos para a cruz, nós temos que reconhecer que aquele lugar era para nós. Aquele era o meu lugar. Por isso que Jesus falou: você quer ser meu discípulo? Morra! Quer ser meu discípulo? Morra! Tome a cada dia a sua condenação e pode vir caminhar comigo. Negar-se a si mesmo significa abrir mão das suas vontades e desejos. Tomar a sua cruz significa ter consciência de que você estava condenado a viver eternamente separado de Deus. E seguir Jesus significa fazer tudo o que Ele mandar. Isso é fundamento da nossa fé. Isso deve ser as primeiras coisas que o discípulo de Jesus vai ouvir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você foi transportado das trevas para a luz para anunciar as grandezas daquele que te transportou das trevas para a luz. Você vai reproduzir através da sua vida aquilo que Deus fez na sua vida. Pastor, mas por que você está tocando esse assunto? Eu estou tocando nesse assunto porque nós acabamos de encerrar um curso que te aparelhou muito bem para níveis extremos de confronto com as trevas. Cada um no seu nível, né? Quem terminou o módulo 1 em um nível, quem terminou o módulo 2 em outro nível, quem terminou a escola de libertadores em outro nível, mas você tem ferramentas para confrontos espirituais. Eu disse a você que esses seriam dias que eu creio uma das curas que o Senhor quer trazer é sobre a estrutura de orgulho. Você precisa sair daqui se lembrando que você é um zero à esquerda em termos de poder. Você não tem poder para nada. O que Deus te deu foi autoridade. Há uma diferença grande entre poder e autoridade. Você não tem poder. O poder está no nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Eu quero esfregar isso na minha cara. Quero que você esfregue na sua cara também e fale assim: Geraldo, você não tem poder nenhum.
Você é um zero à esquerda no que diz respeito a poder. Mas eu também quero que você saia daqui com uma convicção. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inferno, e nada absolutamente vos fará dano algum. Então, por aqui você precisa compreender que o que você tem nas mãos é muito mais do que poder. Mas para lidar com a autoridade, você precisa estar debaixo de autoridade. Eu quero que você enxergue isso em Jesus. Eu quero que você veja isso em Jesus. Quando você olha para as estacas, elas eram feitas da madeira da acácia. Põe as estacas, por favor. Aí. Está vendo que na cabeça, na ponta da estaca, tem uma moldura que está brilhando ali. Aquele brilho daquela moldura é prata. Elas eram cobertas com prata. A prata fala de redenção. E elas eram amarradas com a pele de cabra àquela estaquinha menor fincada no chão, que era de bronze. A metade da estaca estava fincada no chão para dentro e a metade da estaca estava para fora. A acácia falando da incorruptibilidade. Você não pode se corromper naquilo que é sua responsabilidade. Está claro? Está claro? 60 estacas feitas de acácia, madeira que não se corrompe. 60, porque ela fala do número do homem, que é o número 6, e o número 10, que é o número das nossas responsabilidades. Você não pode se corromper naquilo que diz respeito à sua responsabilidade. A pele de cabra fala que ele assumiu as nossas culpas. Aquilo que era minha culpa, ele se cobriu dela. E a estaca de bronze, metade dentro da terra, metade fora, está dizendo que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Jesus, quando veio, ele cumpriu as nossas responsabilidades. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz, ele está falando quando ele diz, não estamos debaixo da lei, mas da graça. É claro que existe um contexto muito grande por trás desse ensino, nós não vamos entrar nisso agora. E aí então você olhou para as estacas. Não é bem assim, gente. Quando você entra num ambiente muito grande, você não olha ao redor. Primeiro a gente olha ao redor, vê o que tem. Depois a gente vai olhar para os detalhes, né? Então você passou pela porta, o caminho, você olha ao redor, e ao redor você vê os 60 postes. Depois você vai colocar os olhos naquilo que são os detalhes. E o detalhe agora é o altar do sacrifício. Ali no altar do sacrifício chega o terceiro nível de adoração. Outro momento, outra forma de estar com o Senhor. Foi ali que Jesus se deu, e quando nós olhamos para esse lugar, nós entendemos uma coisa. O chamado de Jesus é: você quer ser meu discípulo? Então você vai ter que morrer. Agora você é o sacrifício. A mortificação da carne, a crucificação da própria carne, é você deixar no altar do Senhor todos os seus desejos pessoais. Amados, existem tipos diferentes de sacrifício. E existe um tipo de sacrifício que é chamado holocausto.
Holocausto é chamado assim porque a oferta, o animal que era oferecido em sacrifício, ele era queimado até virar cinza. Não sobrava nada. Nada, 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 nada. O libertador, o intercessor, o adorador, o servo de Deus, precisa vir para esse lugar, onde ele entrega tudo o que ele é para Deus, onde ele oferta a Deus até as suas vontades, onde ele entrega a Deus os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, ele consagra. Consagrar, irmãos, é algo muito sublime. Nós temos diminuído muito o valor das coisas. De vez em quando alguém chega com uma chave de um carro, aí pega aquela chave e fala assim: pastor, eu trouxe aqui a chave do meu carro, o senhor consagrar ao Senhor. Aí eu pergunto: essa é a chave do seu carro? É. Então você vai consagrar ao Senhor? Vou. Então me dê também os documentos, porque esse carro não é mais seu. Não, pastor. Aí o senhor ungir. Não, você falou consagrar. O que foi consagrado deixa de ser seu. Você não pode vender, alugar, emprestar, e para usar tem que pedir para o dono. Glória a Deus. Isso é consagração. Mas nós temos banalizado o valor das coisas de Deus, porque nós estamos nos tornando místicos. Estamos mistificando coisas. Nós estamos ungindo tudo que existe. Quantas vezes você vê a recomendação da unção e em que lugares a unção é aplicada? A que a unção é aplicada? Você vai ver o óleo sendo usado para ungir o sacerdote. Ele tinha a orelha ungida, a ponta do polegar da mão e o polegar do pé era ungido. Você vai ver a consagração de reis. O profeta ia ungir o rei, então ele levava o chifre, enchia de óleo e derramava aquele óleo sobre a cabeça do rei, que Deus ungiu. E você vai ver o enfermo sendo ungido para receber cura. Mas isso se tornou algo tão banal que nós estamos ungindo casas, carros, instrumentos musicais, lugares, carteira de trabalho. Você está entendendo? Nós precisamos, irmãos, ser pessoas que servem a Deus com inteligência. Paulo nos convoca para isso quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, dado com a razão. Você sabe o que você está fazendo. Espera ali, nós somos seres espirituais. Deus está buscando aquele que adora em espírito e verdade. É fato, não estou negando isso. Mas Deus não diz que espíritos são burros, ignorantes. Deus não diz que o espírito é desleixado. Não se preocupe em conhecê-lo. A prova disso está no versículo 2: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Outra tradução diz: da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos cultuar a Deus do nosso jeito. Deixa eu te dizer, Deus tem o jeito dele de ser adorado, e não é do seu jeito. Quando Deus
vai receber sacrifício, ele instrui o sacerdote sobre como examinar o animal. Quando o ofertante está na porta, chamada o caminho, a primeira porta que ele está lá, ele está lá fazendo a confissão: eu pequei, está aqui a minha oferta pelo pecado. Então o sacerdote examinava o animal, porque ele não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ter defeito, não podia ser manchado, não podia ter os testículos quebrados. Mas não vai morrer? Qual o problema? Não precisa que ele seja um reprodutor, ele vai morrer mesmo. Não precisa que ele enxergar para morrer. Qual o problema de ter uma mancha na pele ou no pelo? Ele vai morrer. É Deus quem define o que é aceitável diante dele. Não é você que define se o que você está dando é aceitável. É Deus quem define como Ele quer ser adorado. Irmãos, hoje é mais raro ver isso. É muito mais raro. Mas eu sou de um tempo, e não está tão longe assim não, quando as pessoas iam para as reuniões da igreja, então elas queriam cantar. E aí pediam ao pastor, antes da reunião, um pouco antes da reunião, chegava perto do pastor: pastor, eu queria cantar um hino hoje, durante a reunião. Aí o pastor, em determinado momento da reunião, ou o dirigente daquela reunião, chamava aquela pessoa, falava assim: olha, a irmã fulano de tal, ou o irmão fulano de tal, vai cantar um hino agora e tal. Aí a irmã ou o irmão chegava lá na frente e falava assim: olha, irmãos, eu vou cantar um hino aqui para o Senhor, é para Jesus, irmão, eu não ensaiei não, mas é para Jesus, é para a glória de Deus. Acontece ainda, né, irmão? É para Jesus serve então qualquer coisa? Porque é para Jesus você pode dar qualquer coisa. O animal defeituoso, o cego, o coxo, manchado, a nota rasgada de R$2, velha, antigona, é para Jesus. Quando nós olhamos para esse lugar, nós precisamos mortificar a nossa natureza, reconhecer que nós estamos diante de um altar cuja oferta chegará ao Senhor. Eu não posso vir para esse lugar com uma dúvida se o que eu vou oferecer aqui vai mesmo chegar diante do Senhor. Irmãos, uma das dificuldades que nós temos é entender que tudo o que nós fazemos é adoração. Tudo. A palavra adorar significa aproximar. Se você faz aquilo que não presta, você está se aproximando mais do diabo. Se você faz aquilo que é agradável a Deus, você está se aproximando mais de Deus. Mas tudo que você faz te aproxima ou de Deus ou do diabo. Então tudo que você faz é adoração. Você dedicou 3, 4 meses nesse curso. Uma vez por semana, pelo menos, você estava lá no prédio da igreja para ser capacitado, para ouvir uma ministração. Algumas vezes você cobrou de quem estava ministrando: ah, peraí, não é só isso? Hoje não vai ter aquilo outro? Ninguém hoje vai estender a mão, não vai ungir, não vai orar? Durante esse tempo o Senhor estava te aparelhando, te treinando. Em muitas daquelas ministrações você se viu, você se identificou, você identificou questões pessoais naquelas ministrações. Depois de algumas ministrações, você foi atrás dos pastores, dos líderes que estavam ali, e falou assim: olha, eu preciso conversar sobre esse assunto de hoje. Não é assim, pastora Bela?
Né, Jaqueline? Precisamos conversar sobre esse negócio de identidade, que eu estou completamente perdido. Não sei o que eu estou, onde eu vou, nem para o que eu fui. Nem para o que eu vim. E depois de 3, 4 meses, com muitas ferramentas nas mãos, nossa preocupação é que você não se perca. Porque o que você vai fazer é adoração. Se você vai pegar uma pessoa para cuidar, se você vai tomar o cuidado de uma pessoa que não tem a identidade definida, você precisa trabalhar com essa pessoa o ensino sobre a identidade, até que ela se veja em Jesus. Se você vai pegar uma pessoa em estado de sofrimento, você vai precisar trabalhar com essa pessoa os sofrimentos dela, para que ela se veja no sofrimento, guardada pelo Senhor. Porque Jesus nos disse que nós teríamos aflições, não foi? Jesus não prometeu nos livrar da cova dos leões e nem da fornalha, mas Ele estará lá, na cova dos leões e na fornalha. E se você conseguir levar aquela pessoa a entender isso, o que você está fazendo é adoração. Pode ser que você se encontre com uma pessoa deprimida. Você vai ter que caminhar um longo tempo com aquela pessoa sem desanimar, sem desistir. E durante todo o tempo, projetando esperança diante dela, podendo dizer a ela: ainda não acabou. É Deus quem diz quando chega. Ainda não acabou. O tempo todo encorajando, sem exagerar, estimulando, sem ser pesado para aquela pessoa, tirando para fora dos calabouços, sem forçar a barra, até que ela venha de fato para fora, se veja livre da depressão, da angústia. E quando você consegue isso, todo esse processo é adoração. Mas, se você não tem por prática a mortificação da sua vontade, dos seus desejos, vai chegar um tempo que você vai dizer: mas você não quer nada com Deus, não? Que nada? Está achando que Deus prometeu só vida fácil? Deus não prometeu vida fácil para ninguém, não. Que bom que você sabe disso. Demonstre. Mas não julgue. Não critique. Não aponte o dedo. Como é que você sabe se ela não quer nada com Deus? Quem te autoriza a dizer isso? Que espírito é esse? Não aguento mais, que depressão, que nada. Isso aí tem outros nomes, eu conheci por outro nome. É? Você já viveu aquela mesma situação? Você já esteve em depressão? Já experimentou isso? Você por acaso está dentro dela, conhecendo as emoções profundamente? Você é capaz de sondar o coração? Diante do altar, nós temos que nos humilhar completamente. Aqui é um lugar onde nós temos que reconhecer: ou eu morro, ou eu morro. Não existe outra opção. O holocausto é queimado até virar cinzas. E sabe o que isso significa, querido? Todo esse trabalho que você vai fazer,
cuidando de pessoas. Depois que você concluir tudo, tiver feito tudo muito bem feito, você não merece elogio algum. Nada vai sobrar para você. Nada. É Ele quem fez. Tudo pertence a Ele. Tudo é para Ele. A Ele a glória. No altar morre tudo. Queima tudo até virar cinza. Se você tirar alguma coisa do altar, como faziam os filhos de Eli, o Senhor vai conduzir você à morte. Seu corpo vai ser entregue à morte. Não estou entendendo? Amém. Tudo esse discurso? Você quer mesmo ser um libertador? Quer mesmo ajudar pessoas? Precisa checar os fundamentos. Os fundamentos da sua fé precisam estar checados, limpos. Tudo que você faz em adoração tem que ficar no altar. Quando eu estou me referindo a músicos, não interessa se o arranjo foi muito bonito, a escola que você estudou, pouco importa. O que importa é se tudo que você fez ficou só para Ele. Ou se depois você saiu dali dizendo: nossa, mas aquele arranjo, você viu aquele arranjo da Natanael? Meu Deus! Que nota é aquela? Não sei nem o nome. Se saiu alguma coisa disso depois da adoração, não foi holocausto, não foi queimado, não morreu, não foi aceito. Nós vamos fazer outra pausa. Amém? Eu quero te convidar para uma reflexão. Nós estamos entrando no tabernáculo. Você já passou a porta chamada o caminho. Você já se deparou com os postes que falam da sua responsabilidade. Você já compareceu perante o altar do sacrifício. No que isso te levou a pensar? Como intercessor, adorador, libertador, servo de Deus. O que isso te fez pensar? Você foi examinado. As suas obras estão sendo examinadas. Elas podem ser ofertadas. Elas podem ser recebidas por Deus como oferta. Esse curso que você está encerrando, alguns encerraram o curso completo. Quem terminou a escola, encerrou o curso completo. Os demais encerraram módulos. Esse módulo que você encerrou, ele pode ser aceito diante de Deus como oferta. O Senhor quer usar a mim e a você. Ele quer que através das ferramentas que nós recebemos, nós possamos ajudar outras pessoas. Mas tudo isso que você recebeu vai queimar até virar cinzas? Ou será que você vai tirar, resgatar alguma coisa do altar e dizer: não, aqui está, sabe, se eu não dou aquela palavra naquela hora, aquela palavra foi a palavra-chave, foi ali que aquela pessoa se viu livre. Louvado seja eu, glória a mim. Isso é que é a habilidade no uso das ferramentas. Irmãos, Deus usou as ferramentas mais absurdas
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto os levitas proclamavam isso em adoração, o Senhor confundiu o inimigo e o inimigo foi destruído. Absurdo aos nossos olhos mas a obediência em fazer o que Deus quer foi que deu vitória ao povo de Israel. Em outra ocasião o Senhor falou assim: levem cântaros, trombetas e tochas. Vocês vão ouvir os meus passos por cima das árvores, por cima das amoreiras. E quando vocês ouvirem os meus passos por cima delas, quebrem as tochas, quebrem os cântaros, deixem as tochas brilharem, toquem a trombeta. Quebrante-se. O seu quebrantamento trará brilho em você. E depois de quebrantado e brilhando, você pode profetizar. A trombeta é a voz do profeta. É absurdo quebrar vaso de barro, deixar uma tocha brilhar, tocar trombeta. Mas quando isso aconteceu, os inimigos do arraial começaram a lutar uns contra os outros e começaram a se matar. E quando os exércitos de Israel entraram no arraial, só havia defuntos, mortos, são mortos. Tudo que eles tiveram que fazer foi tomar os despojos. E eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos da guerra. Mas numa luta contra um inimigo muito pequeno, que poderia facilmente ter sido vencido com um grupo pequeno de homens, alguém decidiu retirar parte do despojo e tocou naquilo que Deus disse que era anátema, maldito. E porque tocou naquilo que era maldito, a nação perdeu aquela guerra contra um povo pequeno. E quando o Senhor foi repreender o povo pela consulta do rei, o que Deus disse foi: Israel pecou. Israel pecou. Mas em que nós pecamos, Senhor? Vocês tocaram no anátema e até debaixo da tenda vocês me esconderam. E então lançaram sortes até chegarem a Cã. E a Cã e todo o seu clã foram apedrejados e mortos naquele dia. A glória é do Senhor. O que Deus diz que é maldito, é maldito. Não queira abençoar o que Deus abençoou. Não queira abençoar o que Deus abençoou. E outra circunstância, um rei chama o profeta e fala: vem aqui para amaldiçoar Israel. O profeta vai. Ele pergunta: Senhor, eu vou com esse homem ou não vou? Vai, e o que eu te disser você vai dizer. Então ele fala com o homem: eu vou com você. O que Deus me disser, isso mesmo eu vou dizer.